Veja que interessante a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 8, quando Jesus expulsa um demônio do gadareno. Observe uma coisa interessante. Foi feito 3 pedidos para Jesus. Por exemplo, os demônios fizeram 3 pedidos, os moradores de Gadara fizeram um pedido e o próprio gadareno que foi liberto por Jesus fez um pedido também. E por incrível que pareça, os pedidos dos demônios foram aceitos. Os pedidos dos gadarenos que mandaram Jesus embora foi aceito também. Mas o pedido do gadareno liberto, que agora queria seguir Jesus, foi rejeitado. Vamos lá. Por que é que Jesus resolve atender os pedidos dos demônios? Primeiro, quando Jesus deixa os demônios entrar nos porcos, muitas pessoas falam, coitadinho dos porcos, mas tem uma lição para nos ensinar ali. Por exemplo, quando os demônios entram nos porcos, foram vistos pelos cuidadores dos porcos que aqueles demônios que agiam na vida do gadareno não era fingimento por parte daquele homem, mas era real, era poder maligno. Os porcos não iam ter a mesma reação psicológica do ser humano. Eles mostraram que tinha de fato forças demoníacas agindo naquele homem, que agora entraram nos porcos. Segundo, o próprio gadareno liberto viu o seu problema se precipitar no rio, se afogar. Ele viu que os demônios que saíram dele entraram nos porcos e os porcos se afundaram no rio. Ele presenciou o destino da sua libertação. Ele não simplesmente acordou liberto, ele viu a situação acontecendo depois que os demônios saíram dele. Terceiro, para mostrar que os moradores de Gadara davam mais valor à questão financeira do que o próprio Deus que estava presente ali, do que a própria libertação de alguém que estava cativo por Satanás, cativo pelos demônios. Agora Jesus também resolve atender os pedidos dos moradores de Gadara. Olha que interessante. Os moradores de Gadara disseram, vá embora, não queremos que você fique aqui. E Jesus simplesmente foi embora e deixou aquela cidade e não curou, não fez milagres ali, além de expulsar o demônio daquele gadareno. Perderam oportunidades do milagre, que eu falarei nos outros vídeos. E o pedido que um gadareno liberto fez foi, deixa eu te acompanhar. E Jesus disse, não, volta para a sua família. E você pode perguntar, tadinho, por que Jesus não obedeceu, não recebeu aquele homem que era rejeitado, que era humilhado? Por quê? Porque Jesus queria que ele fosse na sua casa, nos seus familiares, que viu aquele homem crescer, sendo possuído por demônios, ficava sem roupa, ficava perturbado. Ele queria que a família daquele homem fosse liberto pelo poder da palavra de Deus. Então o gadareno ficou ali para evangelizar os seus parentes e evangelizar aquelas pessoas que rejeitaram Jesus. A verdade é essa. E segundo, por que é que Jesus rejeita o pedido do gadareno? Jesus não permitiu que ele acompanhasse Jesus no barco e deixasse Gadara para trás. É interessante sabermos que Jesus, que Deus, ele sabe onde é melhor para nós. Às vezes você faz um plano de sair da sua igreja, de abandonar a sua casa, de sair do seu bairro ou de voltar para o seu bairro, ou seja lá qual for. É interessante você ouvir a voz de Deus, perguntar para Deus o que é mais importante e deixá-lo decidir na sua vida. O que é melhor não é do seu ponto de vista, mas da vontade de Deus.
é interessante ficarmos na dispensação do Senhor, no centro da vontade de Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, estamos de acordo com os pedidos que fazemos, é de acordo com a vontade dele. Por exemplo, quando você pede alguma coisa em nome de Deus, então você está pedindo de acordo com a vontade dele. Fica aqui essa lição para você que muitas das vezes questiona Deus. Eu faço tudo certinho, eu vou em todos os cultos, eu sou um servo fiel ao Senhor e o Senhor não responde às minhas orações. É porque Deus tem um propósito maior para a sua vida. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor por essa pessoa que esteja sofrendo influência demoníaca ou até mesmo possessão diabólica. Assim como o Senhor chegou ali na cidade de Gadara e aqueles demônios submeteram a ordem do Senhor, que o Senhor possa entrar nessa casa e libertar esse homem, libertar essa mulher, libertar essa criança, quebrar as correntes que aprisiona essa pessoa. Liberte-a pelo poder que há no teu nome. Senhor meu Deus, que o Senhor venha responder para esse crente que muitas das vezes não percebe o propósito que o Senhor tem na vida deles. Que nós venhamos ficar cada vez mais diante do Senhor, cada vez mais no centro da tua vontade. Obrigado. Até amanhã com mais um devocional da Palavra de Deus.